Olá, povo de Deus, graça, paz do Senhor Jesus, amém? Não tenha medo. A gente pode estar abatida, mas nunca destruída. O livro de Gênesis, capítulo 21, fala assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aleluias. Então, vamos falar um pouquinho dessa mulher, Agar. Deus sabia que era melhor que Agar e Ismael se separassem de Abrão. Nem por isso Deus desamparou os dois, pois permaneceram na sua presença e sob seus cuidados. Deus tinha um propósito para Ismael, paralelo ao seu propósito para com Isaque, a saber que dele faria uma grande nação. Pelo fato de viver na presença de Deus, você, jamais poderíamos estar num lugar onde Ele não esteja. Deus está sempre conosco. Salmo 139, versículos 7 a 12, fala sobre isso e você deve ler. O Filho de Deus não pode jamais ficar fora do alcance dos cuidados de Deus, da sua direção e da sua força sustentadora. Ele está conosco em todas as situações, em tudo quanto o presente e o futuro nos reservam. Você, meu irmão, minha irmã, nunca poderá separar-se do amor de Deus. Romanos 8, 35 a 39, leia. As adversidades alistadas pelo apóstolo nos versículos 35 a 36 têm sido experimentadas pelo povo de Deus através dos tempos. Atos 14 fala, 2 Coríntios 11 fala, Hebreus 11 fala, tudo fala sobre isso. Nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidades, perseguições, fome, pobreza ou perigo. Aflições e calamidades não significam de certo que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crentes abrir-nos o caminho pelo qual experimentaremos mais amor e consolo de Deus. 2 Coríntios 1 fala sobre isso. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais que vencedores por meio de Cristo. Mateus 5 fala sobre isso. Filipenses 1 fala sobre isso. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta de graça e amor divino, nem por causa de poderes do mal ou adversidade demais, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. João 15 fala sobre isso. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado e somente nele os desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, passando por aflições, enfrentando problemas, atravessando dificuldades, tenha certeza de que Deus tudo conhece, tudo vê, tudo ouve e sempre cuidará, acudirá você e eu. Isso foi uma realidade na vida de Agar, a criada de Sara e mãe de Ismael, filho de Abrão. Foi assim seu segundo encontro com Deus. Depois que Isaque, o filho prometido por Deus, nasceu, Abraão despediu Agar e seu filho Ismael. Ainda que o mundo tenha rejeitado seus pais, amigos e etc., Deus nunca te rejeitará se você quiser. Quando o suprimento de água acabou, os dois deleitaram-se
quase mortos, sobre um chão árido do deserto, abandonados, aniquilados e castigados pela vida. O futuro de ambos, que um dia parecera brilhante, reservava para eles apenas a morte brutal que ocorre quando não há água para saciar a sede de um corpo ressequido. Tomada pelo desespero, Agar levantou a voz e chorou. Foi um grito sem esperança, um gemido de dor, um lamento de tristeza produzido por uma angústia profunda que atormentava seu coração. Ismael também gritou, e o som do seu grito juntou-se ao de sua mãe. Agar não se esquecera de que o nome de seu belo filho moribundo significava Deus ouve. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus ouve, Deus ouviu. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Deus ouviu a voz do menino, daí onde vocês estão. Meu irmão, minha irmã, junte-se a Agar e Ismael e alegre-se por saber que Deus cuida de seus filhos, conforme está escrito no Salmo 34, versículos 15 a 19. O seu Deus é onipotente, tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Meus amados, minhas amadas, quais são os seus não temas preferidos na Bíblia? O livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1 diz: Não temas, eu sou contigo, eu sou o teu escudo, depois da batalha. Não temas, porque eu sou contigo. Ou não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. Ou ainda assim, não temais, ó pequeno rebanho, como Lucas 12 fala. Seja sábio, arme-se dos numerosos não temas encontrados na palavra de Deus. Eles a ajudarão a permanecer firme em ocasiões da vida nas quais sentir medo. Então, que tal incluir em sua lista o não temas especial que Deus disse à sofredora e abandonada Agar? Agar estava com medo, sozinha e sem ter onde morar depois de ser mandada embora da tenda de Abraão. Agar e seu filho Ismael morriam de sede. O máximo que Agar pôde fazer foi colocar o menino debaixo de um arbusto do deserto, distanciar-se de seus soluços comoventes e chorar aguardando a chegada da morte. De repente, uma voz vinda do céu, de um anjo de Deus, disse a Agar: Não temas. Qualquer batalha será vencida quando você ouvir as palavras não temas. Portanto, meu amado, minha amada, ao se defrontar com as numerosas batalhas da vida, use a armadura dos não temas da Bíblia. Em tempos remotos, a armadura defensiva era feita de tecido flexível misturada com aros de metal. Essa vestimenta era usada por cima da roupa como capa protetora nas batalhas. Na verdade, o entrelaçamento do metal era perfeito a ponto de ser quase impossível encontrar um único local onde a armadura pudesse ser perfurada. Que tal, meu irmão, minha irmã, tecer sua armadura contra o medo? Use os não temas da Bíblia como elo de seus trajes protetores nas batalhas. Vista o equipamento perfeito de Deus. Os seus não temas na batalha contra o medo. Afinal, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Portanto, não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, Santo e Soberano Pai, mais uma vez eu quero te dar graças, te dar glórias, te agradecer pelo dia de ontem, pela noite e por mais uma manhã que está acontecendo nas nossas vidas. Que possamos nos apegar aos não temas que o Senhor sempre nos diz e viver o dia de hoje. Deus nos abençoe. Obrigada, Senhor, por tudo.